Pessoal, eu tenho uma notícia muito boa pra vocês e eu vou compartilhar algo que é extremamente feliz. Eu tô muito feliz e eu quero compartilhar com vocês que eu obtive o meu cartão de residência permanente finalmente agora em Portugal. Então nesse vídeo eu vou mostrar a trajetória desde que eu cheguei e também vou dar dicas super importantes para que você esteja preparado para o seu processo de residência em Portugal quando chegar a sua vez. Bora pro vídeo! Então vamos lá, gente. Eu cheguei em Portugal em final de 2019, na verdade eu cheguei na Europa, final de 2019 e 2020, né? Eu entrei pela República Tcheca. O que acontece? Eu morava na Austrália, fiquei morando durante muitos anos na Austrália, estava pensando em ficar na Austrália, mas aí minha família inteira se mudou para Portugal, meus pais, a minha irmã, todo mundo se mudou para Portugal e a minha esposa é europeia, ela é da República Tcheca. Então a gente decidiu colocar na balança, né? Será que a gente continua na Austrália ou vai para Portugal? E aí a gente colocou os prós e contras, como a gente sempre faz em qualquer decisão que a gente vai tomar. E dentro do cenário, a gente analisa custo de vida, saudades da família, oportunidade, tudo. A gente colocou tudo dentro da balança e aí a gente falou assim, ó, a minha esposa estava com muita saudade da família dela, que por mais que ela não esteja morando na República Tcheca, ela vai estar morando na Europa, né? E né, tem voo direto do Porto para Praga e tem voo direto de Lisboa para Praga também. E não é tão longe como a Austrália. A Austrália você tem que viajar às vezes 2 dias, ou 1 dia e meio, às vezes 1 dia só. Mas só que já é muito tempo de viagem, né? Então isso dificultava bastante e também o fuso horário. Então a gente não conseguia obter um relacionamento tão próximo da família. Então a gente decidiu ir para a Europa. Nós entramos pela República Tcheca. Porque o que acontece? Eu tinha casado com a minha esposa na Austrália. Então eu casei com ela e aí a gente registrou o nosso casamento e casamos também na República Tcheca. Por regra, nós precisamos estar casados também na União Europeia para conseguir dar entrada. Na verdade, só com o processo da Austrália já daria certo. Porém, o sistema entende melhor e também a gente queria casar, né? Então a gente aproveitou e já casou também, deixou registrado. Então já tem o meu nome registrado. Eu sou casado na República Tcheca. Em março, mais ou menos, a gente falou assim, ó, bora pra Portugal. E aí então a gente chegou em Portugal, que foi começo de março. Eu não me lembro a data exata, mas o que eu lembro é que eu cheguei aqui e deu 1 semana e aí a gente entrou no Covid. Para quem tá chegando agora, eu sempre trabalhei com agência de intercâmbio ou representando instituições educacionais para morar no exterior. Então eu sempre utilizei a educação para estudar inglês, para estudar ensino superior, cursos profissionalizantes em vários lugares e o meu mercado principal antes era a Austrália. E eu vim para cá com o intuito de representar uma instituição australiana aqui no mercado europeu. Mas só que como o Covid acabou impactando muito a vida de quase todo mundo aqui, eu tive que reinventar. Portugal naquela época, que era 2020, mudou muito comparado com hoje, né? Isso em relação a tudo, porque o Covid nos trouxe alguns benefícios. Todo o processo, qualquer situação que você passa, você consegue ver o lado positivo e o lado negativo das coisas. Às vezes a gente não consegue enxergar na hora, mas depois a gente vê que faz sentido. E o Covid foi uma dessas coisas. Apesar de eu já estar trabalhando remoto, o sistema educacional e o sistema, eu acho que global, com quase todos os países, eles ainda não estavam acostumados a ter pessoas trabalhando remoto o tempo todo. E isso meio que facilitou. O Covid, ele meio que flexibilizou para que as empresas começassem a contratar mais as pessoas, né, para trabalhar remoto. Então eu comecei a aplicar para vários lugares e eu consegui encontrar vários meios de me manter através da minha indústria. E aí as minhas primeiras impressões em Portugal foi a seguinte: para mim foi um choque, porque no caso da Austrália, você tem uma realidade muito diferente. A Austrália é um país super moderno, super avançado. Se você chega para procurar um emprego que o imigrante procura, no outro dia você está empregado. Eu não estou falando isso que é com todo mundo, tá? Mas comigo era assim. Então eu não tinha medo de perder emprego. Eu sabia que eu simplesmente, se eu fosse atrás, eu ia arrumar emprego. E não era qualquer emprego. Se você pega um emprego, às vezes, muito bom, e mesmo quando não era um emprego muito bem visto
visto pela sociedade, era bem visto ainda pelos imigrantes, porque você ganhava bem. Às vezes você ganhava até mais do que as pessoas que trabalhavam como diretores. Isso foi uma coisa que eu tive que me adaptar e demorei um pouquinho para conseguir me adaptar estando em Portugal. Então isso me trouxe uma insegurança, me trouxe uma sensação de tipo, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu tive que ser criativo. Então eu comecei a fazer conexões com empresas internacionais, pelo fato de eu já ter inglês, pelo fato de já ter bagagem, já ter conexões, ter referências, e aí comecei a entrar em contato. Mesmo assim, eu não estava ganhando muito bem, mas para aquele cenário de Portugal, até que era o suficiente, porque eu tinha acabado de chegar e o custo de vida era muito mais baixo. Para você ter uma noção, eu tinha conseguido um T3 com garagem, com tudo incluído, por 650 euros o mês. Eu não tinha custo de contas, a internet funcionava bem e eu ainda conseguia deixar meu carro, que era um Astra 2000, na garagem. E aí eu morei no Porto, né? Então eu cheguei morando em Braga, porque meus pais moravam aqui. Eu fiquei um tempinho com eles. Aí a gente não conseguiu enxergar Braga, primeiramente, como o lugar que a gente gostaria de morar, e a gente morou quase um ano no Porto também. E aí no Porto a gente gostou demais, a gente amava o Porto e andava bastante depois que começou a ser liberado pra gente sair e tudo mais. E a gente viu que Porto tinha muitas coisas para se fazer. A gente também foi pra Figueira da Foz, fomos pro Algarve, fizemos uma road trip. A gente aproveitou nesse período para conhecer Portugal inteiro. E Portugal é muito rico em relação à cultura, história, gastronomia. A gastronomia é um ponto que eu achei que ganhou muito comparado com a Austrália. Tem comida brasileira já, porque tem comunidade brasileira em tudo quanto é lugar. Mas só que em Portugal você encontra mais fácil, porque o relacionamento Portugal e Brasil é muito mais aprofundado do que Brasil e Austrália, né? Até porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Então nós temos um relacionamento bom, apesar de hoje em dia estar aí por conta da mídia e tal, tá utilizando palavras fortes, aumentou bastante a xenofobia. Então por isso eu queria convidar a vocês a se inscreverem no canal, a compartilhar com seus amigos, que eu acho que é muito importante você ouvir. Se você tem interesse em imigrar um dia ou estudar no exterior, esse canal aqui, ele é muito relevante. Ele é um canal que eu passo coisas que são verdadeiras para você, de dores, de alegrias, de conquistas, de cenários que vocês vão muito provavelmente passar nesta vida de imigrante. Então, eu passei por esse processo de adaptação por conta da diferença entre Portugal e Austrália. Eu já nem estava comparando com o Brasil, porque eu já não me via no Brasil mais. Eu já não me vejo no Brasil morando. Eu gosto do Brasil de ir como turista, de ver algumas pessoas da minha família, de encontrar alguns amigos, de fazer negócios, de viajar. Mas eu não me vejo mais morando no Brasil, mas eu respeito muito a opinião de quem ainda se vê para sempre no Brasil. As minhas primeiras impressões em Portugal foram chocantes, porque Portugal é um pouquinho mais atrasado em relação à tecnologia comparado à Austrália e a possibilidades de emprego. Depois teve a adaptação cultural, foi um pouquinho mais fácil porque falaram a mesma língua, mas mesmo assim ainda foi um pouquinho difícil, porque a língua não era tão fácil para mim no começo para entender, por incrível que pareça. Por mais que seja português, eu não conseguia entender algumas coisas. Eu sentia mais confiança em conversar em inglês do que em português. Agora, pra mim, já é mais tranquilo. E teve o impacto da pandemia, né? Que teve que me tirar da zona de conforto para eu ser criativo e achar vários outros meios de me manter. E que foram excelentes pra mim. Isso foi só um resumão, muito resumo, que eu posso fazer depois um outro vídeo mostrando passo a passo de como que eu fiz e tudo mais. Mas eu quero falar agora pra vocês sobre a AIMA. Gente, o processo, que na época, quando eu cheguei, não era a AIMA, era o CEF. Pra quem tá nessa época aqui agora, tá passando por um momento de dificuldade, não que quem estava lá não tenha passado, porque não mudou muita coisa, continua difícil, continua muito difícil a comunicação, mas eu vou te mostrar como que foi o cenário. Em 2020, existia a manifestação de interesse, e aí eu cheguei pra cá porque existia a manifestação de interesse, senão eu não viria pra cá, essa é a verdade, porque minha família estava aqui, e a minha esposa era europeia. Cheguei aqui em Portugal e apliquei, vim com o artigo, né, como se eu fosse cônjuge, que eu era e ainda sou, de europeu. Então, para quem é cônjuge de europeu, você consegue pegar um cartão de residência só por ser casado com um europeu, tá? Então foi assim que eu consegui o meu processo aqui. Mas só que a fórmula é a mesma para todos. É a mesma para quem está aplicando com trabalho, é a mesma para quem está aplicando por estudos. Porém, quando você aplica com um cartão de residência, como cônjuge de europeu,
você não precisa aplicar para uma autorização de residência de 1 ano ou 2 anos apenas, ou 3 anos, né? Você já pega um cartão de residência de 5 anos. Então, isso foi uma coisa que facilitou para mim. Mas, para eu conseguir, eu tive que ligar desde março até setembro, todos os dias, pro CEF, esperando às vezes 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas por dia. Ou às vezes eu fazia, tipo, 30 minutos de espera por ligação e fazia às vezes 20 ligações num dia. E eles cobravam isso. Então eu gastava todo o meu pacote de um chip, né, de telemóvel pré-pago, e eu gastava isso só em ligações. Então eu gastei muito tempo para eu conseguir marcar. A minha esposa foi assim, ela chegou, no outro dia ela foi até a Câmara Municipal, falou, eu sou da República Tcheca, mostrou o documento e ela pegou um certificado de registro, ela já pode ficar 5 anos aqui. Foi isso o processo, não existiu burocracia, foi uma coisa muito fácil para ela. Para mim, que eu achava que era cônjuge, por ser cônjuge europeu eu teria a mesma flexibilidade, não foi assim. É assim, você é brasileiro e você é europeu. Mesmo que você seja casado, mesmo que você tenha filho, você é simplesmente um brasileiro, tá? Foi assim que eu senti e eu tô aqui passando as minhas impressões pra vocês. Fiquei todo esse tempo, lembrando que era período de Covid, então você chegava lá, você tinha que ir com máscara, você tinha que fazer todo o processo e aí sim obter o cartão de residência, né? E aí em outubro de 2020 eu consegui finalmente pegar o meu primeiro cartão de residência, que não era o permanente. Tranquilo, eu vou levando a vida e tal. E aí, dentro desse período tal, fiquei morando 5 anos, fazendo tudo certinho, pagando imposto, utilizando o NIS, o NIF, segurança social, declarando tudo certinho, trabalhando, tudo bonitinho, tal, bonito, pá. O que acontece? Mudança extraordinária aqui em Portugal. Teve algumas ações do CEF do passado que impactaram em vários cidadãos. E teve um caso lá que maltrataram um ucraniano, teve um outro caso que maltrataram brasileiros, descobriram que estava havendo muitas corrupções por baixo do pano pelo CEF. E aí, para limpar tudo, falar assim, ó, tá corrupto, vamos agora melhorar, falar que não tá corrupto mais, vamos fazer agora o AIMA. E aí gerou a AIMA. Assim, isso que eu tô falando pra vocês foram coisas que saíram na notícia e eu estou apenas levantando as coisas que foram faladas no período em que nós estávamos aqui. Aí eu fiquei os 5 anos e eu falei assim, ó, já passou 5 anos, já mudei de carreira, já tô representando instituições internacionais, já tô com um cargo mais importante, eu preciso viajar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar já um e-mail pra AIMA em janeiro de 2025 para eu conseguir fazer a renovação antes de vencer. Aí depois eu liguei em janeiro de 2025, eles falaram assim, você tem que mandar um e-mail. Aí depois liguei novamente, eles falaram, você tem que agendar. Aí eu ia agendar, não tinha a opção para cartão de residência, somente para quem tinha autorização de residência. E aí eu falava, não tem isso aqui, ele falou, tem. Aí eu era obrigado a desligar, eu falava, tô mostrando para você, eu só não consigo compartilhar a tela, mas eu estou aqui com ele aberto e não existe a possibilidade, eu sou cônjuge de europeu, eu não consigo aplicar, eu preciso que você me ajude. Aí falou, não tem o que fazer, você tem que continuar ligando. Eu falei, mas eu estou falando com você. Aí falou assim, não, você tem que agendar quando vencer, tipo, não tinha um argumento, sabe? E aí eu desligava, mandava um e-mail com urgência, com código, mostrando aonde que tava o meu cartão de residência. Aí depois disso tudo, eles me marcaram em julho de 2025. O meu cartão de residência, eu tava tentando em janeiro, eles me agendaram, me deram a resposta em julho e me marcaram pra dezembro. Ou seja, eles me marcaram pra eu ficar ilegal. E eu falei 1000 vezes por e-mail, por telefone, que eu não queria ficar ilegal, mas me marcaram, que na verdade não é ilegal, né? É simplesmente com um cartão expirado, mas eu ainda estava legalizado. O pessoal utilizou esse termo que é popular, eu ainda estava ilegal, eu estava legal, mas eu não podia viajar, por exemplo, pro Brasil, não podia viajar pra África, até que na União Europeia, às vezes quando você viaja, você pode passar por uma imigração, e se passar pela imigração e você está com o cartão expirado, você pode ser prejudicado. Ou seja, eu não conseguia viajar, e o meu trabalho exige viagem, eu tenho que viajar para o Brasil, eu tenho que viajar para o Reino Unido, que é fora da União Europeia, a minha empresa fica lá, eu preciso viajar para Espanha, para vários outros países, e eu fiquei preso a isso durante até essa semana, né, que eu recebi o cartão de residência. Chegando lá, eles agendaram para 4 de dezembro de 2025. Aí eu fui pra AIMA, tá? No dia 4. Eu juro pra você, eu quase levei até o meu tipo de sangue. Eu levei conta conjunta, eu levei todo o formulário preenchido, levei até uma foto. Não precisa levar foto em alguns lugares, as fotos eles tiram lá, mas tem alguns lugares que não tem.
Então eu levei a foto só pra garantir. Certidão de casamento, certidão de nascimento da minha filha, porque no meio desse processo minha filha nasceu e ela já é portuguesa. Eu levei tudo que você imaginar. O meio de subsistência, contrato. E aí eu cheguei lá, mostrei tudo e tal. Já tava tirando a foto, assinando. Aí eu falei assim, opa, a sua certidão... antes de chegar nisso, ela falou assim, olha, você tem aqui uma entrada que você foi pra Itália. Você entrou pela Itália? Porque o que acontece? Quando eu viajo aqui pela Europa mesmo, às vezes um voo, ele é uma escala em Portugal. E aí ele acaba entrando pelo lado de imigração. Então pode acontecer às vezes de você fazer um voo, mesmo que seja dentro da União Europeia, de entrar num lugar que você vai ter que passar pela imigração. E na Itália eu tive que passar pela imigração. E isso foi ruim pro processo, sendo que não tem nada a ver, né? Mas aí eu passei, ela começou a alegar falando que eu cheguei em Portugal só em 2023. Aí eu falei, minha filha, eu sei que você tá tentando, não, você quer acabar com a minha vida, que eu já entendi. E aqui você tem que falar firme, você não pode ser, tá bom, porque eles não te querem, essa é a verdade. Como que eu entrei só em 2023 e eu tenho um cartão de residência mostrando que eu tô com ele desde 2020. Inclusive eu apliquei aqui na AIMA, com vocês. Eu tava aqui, em Viana do Castelo. Como que você me explica uma coisa dessa? E outra, como que você me explica que eu entrei aqui na República Tcheca em 2020? Nessa mesma página, dá uma viradinha aqui. 2020 tá a data de entrada, ou seja, tá bom, já entendi, senhor. Aí ela falou assim, mas olha aqui, sua certidão de nascimento, ela não está atualizada. Tá bem, mas é uma certidão de casamento, né? Ela falou, não, mas a certidão de casamento tem que ser atualizada. Eu falei, mas, gente, eu tenho que casar todo mês? Como assim? A certidão de casamento... ela é válida, eu sou casado. Aí ela me explicou lá que existe algumas pessoas que elas utilizam o sistema, que elas criam certidão de casamento falsa e tem que atualizar. Até aí eu entendi. O documento que eu tenho, eu sou casado na República Tcheca, eu não sou casado em Portugal. E aí a República Tcheca não existe isso lá. Essa atualização, se você chega pra lá e fala assim, eu quero uma certidão de casamento atualizada, eles ficam bravos, e foi isso que aconteceu. Eles falaram assim, isso não existe, eu não consigo te atualizar, você já é casado. A única coisa que anula isso é um divórcio. Graças a Deus, a minha esposa tem a família dela lá, e ela conseguiu entrar em contato com eles, para eles entrarem em contato com as pessoas que nos casaram, e eles criaram um documento que não existe. Eles criaram um documento oficial, que é verdade, mas que pro sistema tcheco não existe, entendeu? E então a gente teve que criar um documento, porque a AIMA simplesmente achou que é obrigatório e teve que mostrar. Mas aqui vem a questão. Junto com isso, além da certidão de casamento oficial que eu tinha lá, eu tinha uma conta conjunta com a minha esposa, eu tinha um seguro saúde, tudo isso mostrando mais de 5 anos, tá? Mostrando 7 anos já. O imóvel, eu comprei um imóvel em Portugal. Eu tenho um imóvel no meu nome e no nome da minha esposa. Eu tinha a minha aliança, a minha esposa estava comigo, a minha esposa assinou uma declaração na hora, no ato, falando que ela é casada comigo. A minha filha, que é portuguesa e tem meu nome, tem meu sobrenome, que tem o mesmo sobrenome da minha esposa, estava lá, e eu mostrei a certidão de nascimento que tem o meu nome e o nome da minha esposa que estava lá. Ou seja, gente, não tem como não ser casado. Eu trabalho com vistos, com documentação, e isso daí para a Austrália, que é um país muito mais difícil de você entrar, e um país que muita mais gente quer ir, que eles também estão fazendo dificuldade, eles já entendem que você é casado. Não existe isso. Infelizmente, eles falam assim, Vitor, tem que ser assim e tal. Eu falei assim, tá bom, agora vamos olhar agora por cima. Falei pra ela, e tinha outra pessoa também que já tava me tratando mal, muito mal. Eles tratam mal, sim, e essa é a realidade que vocês têm que saber como que é. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos ver por cima do cenário. Por lei, além de eu ser casado, que é óbvio, vocês sabem que eu sou casado, todo mundo aqui sabe que eu sou casado, mas vocês não estão deixando eu seguir com isso, só pelo fato da certidão de nascimento, que isso não existe na República Tcheca, não ser atualizado. Tá bem. Agora vamos sair disso. Eu tenho mais de 5 anos. Tá comprovado aqui, ó. Tá, mostrei o documento, mostrei a compra do meu imóvel, mostrei mais alguma outra coisa. Eu já tinha 6 anos já aqui em Portugal. E por lei, eu poderia aplicar também pela minha filha. Eu poderia aplicar só por tempo de estar aqui. Eu já tava tudo certo. Eles só estavam me barrando porque eu não tinha certidão de casamento atualizada. Mas eu poderia ir por vários outros meios. E eu falei isso pra eles e eles falaram assim, não, tem que ser certidão de casamento. Você está certo, mas o sistema
sistema. Eu falei assim, como assim não, gente? Eu tô aqui legalizado, vocês é só seguir, não precisa atrasar. Mas aí eles querem te atrasar. E aí o que acontece? Eles te dão uma carta na hora e falam pra você pagar, você tem que pagar. E você tem 10 dias úteis pra mandar esse documento. Então a minha esposa ela teve que atrapalhar a vida, a rotina da família dela, que não tem nada a ver com isso, pra entrar em contato com uma pessoa, para criar um processo, para fazer ir até o correio, mandar até o correio, para chegar a tempo. Ou seja, gente, 10 dias úteis não é o suficiente para você fazer uma coisa dessa. Eles não quiseram nem avaliar o meu cenário, né? Eles falaram assim, entrega até 10 dias, se não entregar, seu visto vai ser indeferido, o cartão de residência vai ser indeferido. Eu cheguei aí eu mandei um correio para eles, falando assim, ó, depois que já tinha passado alguns dias, e mandei um correio para eles falando assim, ó, estamos tentando ao máximo enviar dentro do processo e tal. Pedi urgência, falei assim, por favor, estenda um pouco mais o tempo, porque é impossível mandar dentro de 10 dias úteis. Ainda mais que foi no período de dezembro. Dezembro é Natal, é Ano Novo, tem todos os tipos de feriados possíveis. E o ritmo de tudo é mais devagar. E aí eu fiquei mandando e-mail, porque eu vi que você precisa de provas para mostrar que você está tentando, sabe? Até que a mãe da minha esposa conseguiu arrumar um documento, e é isso que eu já falei, né? Que eles já criaram o documento e enviaram para... A gente nem pediu pra ela mandar pra gente, a gente pediu pra ela mandar já direto pra AIMA. Eu nem peguei esse documento, nem tá na minha mão. E eles nem devolvem esse documento pra gente, tá lá. Ou seja, tanto faz, você gastou dinheiro, você se vira, você já era... Tava tudo certo, não precisava disso, sabe? O que eu senti, que desde o início, eles já estavam tentando achar alguma coisa errada. E eu não estou... julgando, tá? Porque eu sei que existe muitas pessoas que tentam fazer algum esquema. Eu sei que existe. Mas ali, gente, a gente também tem que ter um bom senso, né? Porque existem pessoas que você tá na cara. Elas sabiam que eu tava legalizado. Você tem que analisar. Você tem que já falar assim, não, tá certo, tá, vamos subir aqui esse documento e já era. Era isso. Aí depois que eu mandei, chegou pro correio, aí eu fui ligando. Você liga. Você tenta ligar lá na AIMA de Viana do Castelo. Teve um dia que eu liguei, eu não tô brincando, eu liguei 50 vezes, nenhuma das vezes foi atendida. Mandei e-mail, ninguém respondeu. Aí eu tive que ligar pra AIMA geral, falar pra eles, olha gente, eu já mandei o processo, eu já mandei tudo pra vocês, eu não sei mais o que fazer, vocês estão me prejudicando, eu posso perder meu emprego, eu preciso viajar, preciso trabalhar. Na hora que eu falei com eles falaram assim, ó Vitor, já tem uma notícia, o seu processo foi deferido. Aí eu já fiquei mais tranquilo e eu falei assim, então tá bom, já que é deferido, vocês já estão me segurando aqui já há muitos meses. Me manda isso quanto antes. Senão a gente vai ter que entrar com recursos. E aí, no outro dia, estava em casa o cartão. Eles mandaram com prioridade, né? Porque eles entenderam que foi um processo injusto, né? Isso, pelo menos, na minha perspectiva. Foi um processo muito injusto. E o pior, que nesse dia que eu fui pra AIMA, eu fui com a minha filha. Minha filha não tinha 2 anos ainda. E existe uma lei aqui em Portugal, que por lei, tá? Se você tem criança de colo, você é prioridade. E lá você chega, mesmo com marcação, se você não bate na porta, se você não chama eles e avisa, ó, cheguei, a pessoa vai passando na frente. E aí eles deixam você esperar. E assim, às vezes não tem ninguém lá dentro, gente. Não tem ninguém. Eles estão lá dentro só. E tem tipo, não é só uma pessoa, tem 3 pessoas, né? Isso eu tô falando na AIMA de Feira do Castelo. E não entra ninguém. E eles deixam você esperando. E tava frio. E uma criança, você sabe, quem tem criança de colo sabe que é muito difícil. Às vezes a criança fica muito cheia de energia, ela precisa fazer alguma coisa, ela começa a bater nas coisas, começa a escalar, começa a gritar. E a gente fica impaciente, porque é o estresse da criança, é o estresse de tipo, o que eles vão falar pra mim, o que eles vão inventar dessa vez. E é o estresse geral. Então assim, e aí eu viajei pra República Tcheca, fui pra República Tcheca e voltei pra cá. E graças a Deus eu tive essa notícia. Eu arrisquei de estar indo pra República Tcheca nesse período, porque eu fui com o meu cartão vencido, mas não passei por imigração. E mesmo assim, por lei, eu posso fazer isso, porque eu sou cônjuge de europeu. Então, por ser cônjuge de europeu, eu posso estar com ela em todos esses lugares aqui pela Europa, até 3 meses por país. Então é super tranquilo. Eu tava tranquilo, mas eu tava preocupado ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a polícia não sabe de tudo e às vezes se eles não gostam de você, eles simplesmente te barram e eles podem te prejudicar. Mas que não foi o meu caso, tá bem? Eu não aconselho vocês a viajarem, porque existe sim a possibilidade de passar na imigração, caso você esteja com o cartão expirado. Mas então, gente, é isso, tá? Então, se você quer imigrar, você tem que ir com a mente preparada de que o sistema não te quer, mas você vai vencer, porque a lei
existe. E vai existir sim dificuldades, vai existir, mas se você tá indo com a cabeça boa, se você tá indo com pessoas boas ao seu lado, se você tá indo com alguém que te acompanha, com alguém que tá junto, gente, vai que vai. Porque mesmo passando por todo esse perrengue, eu tive vários frutos maravilhosos dentro dessa jornada, desde 2020 até agora, 2026. Quais foram? Eu tive uma filha, eu comprei um imóvel, obtive um cartão de residência permanente. Estou conseguindo crescer profissionalmente. Não ouça somente a parte negativa. Essa parte negativa, ela vai existir de alguma forma. Se não for pela AIMA, vai ser alguém que vai, infelizmente, ser xenofóbico com você, alguém que vai te botar para baixo, ou algum chefe que vai te tratar de forma injusta, ou um salário baixo que você não consegue se manter, que aí você tem que procurar um outro. Você vai passar por esse processo, né? Qualquer um desses processos que aparece sempre na vida do imigrante. Mas se você estiver focado, você vai colher frutos que são infinitamente maiores do que essas dificuldades. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês pegam a mensagem não como de forma negativa, mas de forma positiva, para transformar esse cenário negativo, para você gerar força, para você falar assim, existe isso, mas é possível, entendeu? Eu passei por tudo isso aqui, mas é possível. E obtendo um cartão de residência permanente já é diferente, porque ele já vale para 10 anos e também ele tem outras facilidades. Você não precisa ficar só 6 meses fora caso você queira morar em algum outro país. Você pode ficar até 2 anos quando for fazer uma renovação, que é só daqui 10 anos. Você só precisa apresentar o documento e renovar. Vai ser muito mais fácil. Você também já tem um olhar diferente, porque você já é considerado permanente. Você não é mais só uma pessoa que está cumprindo o trabalho ou os estudos. Você já é permanente, você não precisa estar vinculado a nada, entendeu? Você já é permanente, já tem um cidadão. Então você pode construir a sua vida da forma que você quiser, tá bem? Então, não desista, você consegue. Fica aqui no canal, se inscreve no canal, que no próximo vídeo eu vou trazer mais coisas quentinhas para vocês, tá bem? Tchau!